capítulo de número 21. Se tiver aquela aba assim, é só abrir em Atos e voltar uma folha. É o último capítulo de João, versículos de número 3 em diante. Quando você procura aí, quero louvar a Deus, está regressando a essa casa. Melhor do que a gente vir é a gente retornar, né? E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite, sentindo Jesus junto com vocês. Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele tem muito mais para fazer pelo nosso meio, tá bom? Quando você procura aí, deixa eu explicar, gente. Estou com essa perna aqui do Robocop, mas não é nada demais. Na semana passada, terça-feira passada, estava brincando com meu filho, Natan. Gente, coisa. Quando Deus quer, até o que não era para acontecer, acontece. Por quê? Sempre joguei bola, sempre treinei, luto kickboxing, já chutei parede, reboco, ferro, madeira, nunca aconteceu nada. Já joguei torneio em favela, torneio em quartel, não aconteceu nada. E brincando com meu filho, fui dominar a bola, mas a gente pensa numa dominada do Neymar. Aquela que ele pula e domina de letra no alto, foi isso. Só que aí a aterrissagem foi igual esse salto da ginástica artística que você viu. Metade foi 10, no final foi 5. Aí quando eu caí meio virando o pé assim. Aí quando eu senti, já deixei o corpo cair, achei que não era nada, ficou um pouquinho inchado. E eu sou meio jagunço com esse negócio de dor. Minha esposa pega no meu ouvido direto. E minha mãe vira e mexe, acontece alguma coisa. Não, precisa de médico, não, e vou embora. Tanto que no outro dia eu fui trabalhar, com o pé doendo, mancando, falei, não, vou lá, vou fazer a prova. E de tanto minha mãe e minha esposa falar, eu falei, não, vou lá fazer a prova no curso. Quando acabar o curso lá no trabalho, eu vou lá, passo no posto que tem lá, só para vocês pararem de me perturbar. Aí fui, passei, cheguei lá, o médico, eu falei, não, bati ontem, estava um pouquinho inchado, mas botei um balde de gelo, melhorou na hora, só estou com um pouquinho de dor, só estou vindo aqui para desencargo de consciência. Ele, não, tá bom, vamos bater o raio-x lá. Quando bateu, mas não foi nem uma fratura, né? Uma fissurazinha. E por coincidência, a médica falou isso, eu não sabia se eu batia nela ou se eu ria. Quando ela me falou, ela, ih, que legal, a tua lesão foi igual do Neymar. Ela teve uma fissurazinha, o osso só rachou, não chegou a quebrar. Foi só uma fissurazinha no quinto metatarso, então você vai ter que ficar de molho aí algum dia e tal. E tá bom. E por isso eu estou assim, mas creio que daqui umas 2 semanas no máximo, acho que até antes. Por isso que eu falo que é quando Deus quer as coisas, né, gente? Porque eu já fiz cada doideira, nunca quebrei nada. Eu até brincava com a minha esposa, ela fala assim direto, você me conhece? Ela, eu estou contigo tem quase 12 anos, se eu te vir resfriado 3 vezes é muito. Eu brincava com ela, eu falava, aqui é genética de Highlander, a gente é igual o Wolverine, não quebra nunca e tal. Só que de vez em quando Deus pega para bater o subido, né? É Deus lembrando que eu ainda sou humano. Mas daqui a pouquinho eu estou tirando já, estou me recuperando. E se tem capeta que acha que eu vou ficar um mês parado em casa sem pregar e fazer nada, ele precisa se reinventar e é uma coisa maior, porque a gente é de raça, a gente não existe. Glória a Deus. Então, vamos lá, eu sei que eu de pé esse tempo todo ouvindo minha história, então dá um glória a Deus aí para ver se é. João capítulo 21, versículo de número 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram para o barco. E naquela noite nada apanharam. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. E disse-lhes, pois, filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Versículo de número 9. E logo desceram para a terra e viram ali brasa, peixe e pão. E logo que foram para a terra, viram ali brasa, peixe e pão. Versículo 11 é que eu termino a leitura. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Você pode se sentar aí, esse mesmo espírito de ligação que eu sei que você já está.
cheguei um pouquinho em cima, mas o tempo que eu cheguei já foi suficiente para sentir Deus, ouvir Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que você já recebeu muito mais. E uma das coisas que eu ouvi de Deus, eu confesso, eu não tenho esse orgulho de fingir que a gente está fazendo uma coisa. Não, sou sincero. Eu vim inclinado, estava orando, estava pedindo a Deus. Eu vim inclinado para pregar sobre Ismael. Texto que Deus acendeu meu coração esses dias. E estava falando comigo muito nesse texto. Eu entendi que essa era a mensagem para hoje. Só que chegando aqui, Deus me direcionou para esse texto aqui, qual a gente acabou de ler. Por que, Gabriel? Porque a obra é dele, quem manda é ele, quem faz é ele. E eu não vou teimar com ele, senão não vai ser a terra. Vai ser outra coisa que ele vai tocar depois. Então vamos lá. O texto que a gente acabou de ler aqui é a última aparição de Jesus para seus discípulos. Terceira e última aparição de Jesus para os discípulos após ressuscitar. Ele aparece a primeira no caminho de Emaús. Aparece a segunda quando os discípulos estão escondidos num quarto, tentando se esconder. E aí Tomé lança aquela frase que a gente ouve tanto: eu não acredito que foi ele, essas fofocas que crente conta, eu duvido que era ele. Eu só acredito se eu ver o escravo tocar na ferida. Jesus aparece, atravessa a parede, atravessa a porta, coloca o cravo na frente de Tomé e diz: Tomé, toca aqui para tu ver se eu sou eu de verdade. Essa aqui é a segunda. E a terceira é aqui agora, na beira da praia. Só que antes de falar desse texto aqui, vamos falar de uma outra pesca. Essa é a segunda pesca que Jesus vai utilizar para falar com os seus discípulos. A primeira, eles têm algumas semelhanças, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Deixa eu falar da primeira, falo da segunda e a gente fecha dando glória para Jesus. Se na segunda é a última aparição, na primeira pesca, que a gente chama de pesca maravilhosa, é a primeira aparição de Jesus para muitos de seus discípulos. Na verdade, é aqui, se não me engano, em Marcos, que vai dizer que é ali que ele chama seus primeiros discípulos. E tem até uma pequena discussão teológica que vai dizer que aqui sim foi o primeiro milagre operado por Jesus, discordando das bodas de Caná que a gente fala, onde Jesus transformou água em vinho. Porque se você for ler lá em João capítulo 1, vai dizer que Jesus estava na festa junto com seus discípulos. E aí eles têm essa discussão. Não, se tinha discípulo não foi o primeiro, começou na praia. Mas vamos perder tempo com essas coisas, vamos logo ao que interessa. Jesus está na região próximo ao Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, é tudo o mesmo lugar. E nessa região aqui, Jesus já está com um certo nome, então onde vai atrai multidões. E aí Jesus está vendo que a multidão está crescendo, que o povo está se envolvendo ele não tem lugar para onde ir. De um lado está o povo, do outro lado está o mar. E aí Jesus precisa de um barco para pregar. E aí Jesus vai fazer o quê? Vai entrar no barco que era de Simão por nome Pedro. Só que isso aqui é um tanto contraditório a gente dizer, porque dizer que Jesus precisa de barco para pregar é loucura, gente. Porque eu não estou falando de alguém normal, eu estou falando de Jesus, que quando manda, o vento se acalma, a tempestade para mostrar quem ele é. E se a tempestade não acalmar, ele vem andando por sobre as águas para mostrar que ele ainda tem controle daquilo que a gente glória a Deus, aleluia. Então, gente, é Jesus. Jesus podia muito bem andar até o meio do mar, ficar flutuando, voando, confundindo o físico que acha que sabe alguma coisa, olhar para a multidão e pregar por cima das águas. Eu estou falando de Jesus. Então ele podia fazer? Podia. Mas se podia, por que não faz? Se a missão dele, ele veio para trazer o povo de volta para o primeiro amor, trazer o Adão que fugiu de volta para o jardim. Essa é a meta dele. Se ele vai para o meio do mar, começa a pregar em cima das águas, a multidão inteira aceitava ele como Salvador. A multidão inteira ia reconhecer ele como Salvador. Mas pensa, gente, não é qualquer um, é Jesus. E Jesus não fica se mostrando para quem não tem intimidade com ele. Quem faz isso? Somos nós. É a gente que gosta de dar uma de exibido.
É a gente que gosta de aparecer. Jesus não. E eu aprendi isso conversando até um tempo atrás com minha sogra, que é psicóloga. E aí eu ouvi uma frase uma vez e aí perguntei para ela, eu falei, tem sentido? Ela falou, tem. A frase que eu ouvi foi, acho que foi numa entrevista que falava assim, um psicólogo dizendo que o ser humano ele é igual uma casca de cebola. Ele tem diversas camadas. Por isso, é possível que duas pessoas que me conhecem tenham duas opiniões completamente diferentes de mim. Porque quem me conhece superficialmente vai olhar e vai dizer, garoto estranho, cara fechada, não fala com ninguém, metido, nariz em pé, soberbo, e por aí vai. Mas se alguém que me conhece na intimidade abrir para falar, você conhece Gabriel, vai falar, rapaz, é mais criança que o Natan que está na casa dele que tem 7 anos. Parece uma criança grande, fica irritando, perturba os outros, é chato pra caramba. Então, de acordo com a intimidade que uma pessoa tem comigo ou não, elas podem ter opiniões diferentes da mesma pessoa. Porque para quem você não conhece, você tem uma atitude diferente. Agora, para quem é mais íntimo, você tem atitudes diferentes também. E isso não é errado. A gente precisa entender que nem todo mundo que está no nosso barco é por nós. A gente precisa entender que nem todo mundo que estende a mão é nosso amigo confidente. Se a gente aprender isso, a gente vai entender e aprender a evitar um monte de problema que pode acontecer futuramente. Porque qual é o problema que a gente tem? Conta para quem não é para contar. Fala para quem não é para falar. Aí amanhã está com a boca, está com o nome rolando na vizinhança e vai dizer que o diabo traiu. Não, Jesus não mandou nem entrar na tua casa, foi você que colocou. E Jesus ensina isso para a gente, saber distinguir níveis de amizade. Lembra? Quando o coro come, ele chama 12. Quando aperta mais ainda, ele deixa 9 de um lado, só chama 3. Pedro, Tiago e João. E quando aperta mais ainda, ele deixa Tiago e João de lado, deixa Tiago e Pedro, só chama João. É o mais íntimo. Então, se Jesus ensina a gente a saber separar níveis de amizade, quem sou eu para achar que todo mundo é meu melhor amigo? Mas vamos voltar aqui para a mensagem? Por que Jesus não se mostra? Porque era muito fácil para ele subir sobre as águas, pregar, e a multidão aceita ele. Só que ele não se revela para quem não tem intimidade com ele. Ele se mostra para quem conhece. Ele se mostra para quem busca. É por isso que a Bíblia vai dizer, buscai e me encontrarão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gosto de Jesus por isso, gente. Porque ele podia ter subido sobre as águas e pregado para a multidão. Se ele quer salvar todo mundo, por que ele não faz? Porque não quer se mostrar. Porque se ele anda sobre as águas, prega e todo mundo se converte, aceita ele, aceitariam ele por aquilo que ele faz. E gente que aceita ou vem para Jesus por aquilo que ele faz, o dia que ele não faz, volta lá para fora frustrado. O dia que a porta fecha, ele diz que Deus é mentiroso. O dia que o negócio aperta e Deus quer provar o vaso, ele pula lá para fora dizendo que Deus abandonou ele no meio da guerra. Só que com Deus não, gente. Deus vai se mostrar para quem tem intimidade. Deus não. O problema é que a gente entra aqui às vezes querendo aquilo que as suas mãos podem dar. Só que eu aprendi que o lugar mais valioso da mesa não é nas mãos de Jesus, aonde ele entrega, abençoa e dá. Eu aprendi com aquela pecadora, o lugar mais valioso da mesa ainda é nos pés de Jesus. Gente que adora ele por aquilo que ele faz, quando ele não faz, desvia, se revolta, levanta a calúnia, faz fofoca, inventa o que não aconteceu. Mas gente que adora ele por aquilo que ele é diferente. Porque eu continuo crente com a porta fechada, mas se fechar eu continuo na igreja. Eu continuo crente com a perna boa, se a perna machucar, o diabo tentar parar. Eu continuo crente com emprego, dando dinheiro, ou desempregado, sem saber como vai ser o amanhã. É por isso que Abacuque vai ensinar pra gente, ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Abacuque está dizendo, ainda que eu não tenha o que comer, eu vou exaltar e me alegrar no Deus da minha salvação. É por isso que se você falar de Deus para quem não conhece ele vai dizer, ficou doido, ficou maluco, virou esses crentes habitolados. Por quê? Porque para eles Deus é uma cura que vem no momento oportuno. Para
Ele é aquele que me salvou da condenação eterna e escreveu o meu nome no livro da vida. Quem adora Ele pelo que Ele faz, fica aqui enquanto Ele faz. Mas quem adora pelo que Ele é, permanece na presença dEle. Glória a Deus, é verdade. Então Ele não precisa de barco, mas Ele vai usar porque Ele não quer se mostrar para qualquer um. E aí, vamos lá? O texto vai dizer, gente, que ele está olhando de longe e está vendo Pedro voltar com seu irmão Tiago depois de uma noite inteira frustrada de pesca. Quando ele bate o olho no camarada, ele já diz: é no barco deles que eu entro. Então percebe que o fator determinante para Jesus entrar no barco não é o barco. Jesus não olha para o barco para depois ver quem está saindo dele. Jesus olha primeiro para o pescador, para depois olhar para o barco. Eita. E o que isso muda, Gabriel? Muda muita coisa. Porque barco é o quê? Barco é ferramenta. Barco é o dom que você tem, é o talento que você tem, é aquilo que a gente usa. E eu sei que é difícil acreditar nisso aqui, porque hoje, todos nós, isso é uma verdade, somos usados como ferramenta. Você só é bom para alguém enquanto você ainda é útil para ele. O dia que deixar de ser, esquece teu número, não lembra onde você mora, não atende suas ligações. E por aí vai. Só que Jesus está me ensinando que eu não tenho que olhar para a ferramenta. Eu tenho que olhar primeiro para quem está trazendo a ferramenta. Glória a Deus. Porque hoje em dia, as pessoas não querem saber quem está vindo. Se a tua ferramenta for boa, pode entrar, senta aqui. Eita, ó. Ah, deu problema em tudo que é igreja, mas prega bem, vai trazer gente para cá, vai atrair o povo. Mas canta como ninguém, mas é problemático, aonde vai arrumar problema? Não, mas deixa quieto. A gente bota sentadinho aqui 1, 2 meses, e quando a poeira baixar, coloca de volta no altar. Só que a gente, é por isso que a gente vê tanto escândalo como nunca aconteceu antes. Porque a gente está valorizando ferramenta ao invés de valorizar caráter. E Jesus está vindo na contramão de tudo, dizendo: antes de olhar a ferramenta, eu olho o caráter de quem está trazendo ela. Por quê? Porque tem um monte de gente que tem ferramenta, mas o caráter está corrompido, o coração está inclinado para o mal, está esperando a hora certa de pecar, de dar o bote, de fazer coisa errada. Em contrapartida, tem gente que não canta, que não prega, mas quando ora o céu se abre e Deus desce com autoridade. É gente que não aparece, ninguém valoriza, ninguém entende, mas Cristo está dizendo para alguém: mais do que a tua ferramenta vale o teu caráter. Pode cantar mal, mas se for crente está tudo bem. Pode ler capítulo errado, falar nome de livro errado, se falar Jesus, ele entende do mesmo jeito. O que ele está dizendo é: antes de olhar a ferramenta, eu olho o caráter de quem está trazendo ela. Oh, glória a Deus. Eita, oh, Jesus. Então, antes de você se atrair pela ferramenta que está vindo, olha primeiro o seu caráter. Muito obrigado, Senhor. Jesus não olha para barco. Depois que ele vê o pescador, ele diz: é nesse barco. Aleluia. E entra. Só que o texto vai me ensinar. Estou falando de Lucas 5, Marcos 1, Mateus 14. Fugiu agora. Da primeira pesca. E o texto vai dizer assim: e entrando Jesus nos dois barcos que estavam parados. Isso aqui quebra o pensamento da gente. Sabe qual? Porque a gente acha que Jesus só está em barco que está em movimento. Eita, agora é verdade. A gente acha que Jesus só é presente na vida de quem está conquistando alguma coisa, de quem está se mudando, de quem arrumou um novo emprego, de quem trocou de carro, de quem acabou de casar, de quem terminou a faculdade, de quem está indo para os Estados Unidos, de quem está indo pregar onde eu nunca preguei, de quem está indo cantar naquela igreja que eu nunca cantei. O problema da gente é achar que Jesus só está em barco que está em movimento, mas olha a loucura que Jesus vai fazer. Ao invés de escolher um barco que está em movimento, ele vai fazer questão de entrar no barco que está parado. Gente, isso aqui me ensina como Deus é, porque quebra esse pensamento. A gente acha que Deus só está na vida de quem está dando certo, conquistando, está vencendo, e por a minha vida está parada, eu acho que Ele me abandonou. Só que olha o que Jesus está ensinando: o barco está até parado, mas eu estou entrando no teu barco hoje para mudar a tua história. O barco
está até quebrado, está quase arrebentando, você não tem força nem para sair, mas ele está dizendo: hoje eu entro no teu barco para mudar a tua história. O problema é que a gente acha que barco em movimento é onde Jesus está, só que o texto me ensina, Jesus entra em barco que está parado. Então o texto também me ensina que tem barco que está em movimento, mas Jesus já saiu daquele barco já tem muito tempo. Então o que Deus está dizendo para alguém: você pode até estar parado, mas hoje eu estou entrando no teu barco para mudar a tua vida, para mudar a tua história e para te restaurar. Eu me atrevo a dizer que foi ele que parou o teu barco. Oh, glória a Deus, aleluias. Meu Pai eterno. Oh, Espírito Santo. Por quê? Você estava acelerado demais. Você estava indo Meu Deus. muito forte. A queda era iminente. Então tem hora que ele para a gente para dizer: eu estou parando, mas não te quebro. Oh, meu Deus. Eu estou te parando, senão daqui a pouco você afunda. Jesus me lembra. Pai. Cadê Pedro e Tiago? Ou melhor, Pedro e João? Estão lavando rede. Porque pescaram à noite, gente. Não é 1 hora, 2 horas. Pescaram a noite toda. Estão voltando de uma noite inteira de trabalho. Estão cansados. Tudo que eles querem é terminar de limpar a rede, voltar para casa e descansar. Só que quando eles estão limpando a rede, Jesus já entrou no barco. E está dando ordem para quem está em terra, dizendo: ô Pedro, empurra o barco. Aí você diz: Gabriel, mas ele está cansado. Eu sei. E ser chamado é isso. Tem hora que a gente está cansado. Tem hora que a gente só quer ficar sentado no nosso canto sem fazer nada. E é nesses cultos que Jesus pega a gente. É nesses momentos que Deus coloca alguém no teu caminho que você não vinha há tanto tempo. E ele diz: fulano, ora por mim, me ajuda em oração. E você diz: eu não tenho força nem para mim. Glória a Deus. Deus. Eu lembro uma coisa que aconteceu há muito tempo. Ó, Aleluia, Deus. eu lembro que eu tinha acabado de terminar um namoro. Estava indo num culto, acho que estava indo pregar, acho que era um culto de carnaval. E quando eu estou indo para a igreja, o telefone toca. Quando eu atendo, era uma menina que era do grupo que eu liderava, do grupo jovem que eu liderava na época. Me ligou: Gabriel, estou desesperado. Eu falei: o que houve? O meu noivo acabou de terminar comigo. Aí você diz: não, isso é normal. Mas eles estavam com o casamento marcado para 1 mês. Já estavam com a casa pronta, com os móveis lá, tudo pronto, só esperar o dia da festa para poder entrar na casa. Quando ela me ligou, eu pensei na hora, eu falei: Jesus, eu acabei de terminar um namoro, o que eu vou falar para ela? Eita, Senhor. Então Jesus às vezes coloca a gente nessas situações, é quando a gente está ferido, que ele coloca alguém mais ferido que tu no caminho e diz: cuida. E tu diz: Jesus, mas eu estou ferido. Cuida dele, que enquanto tu cuida dele, eu cuido de você. Glória. Oh, glória. Tudo que ele quer é parar, mas ele está dizendo: Pedro, eu sei que está cansado, mas empurra o barco. E às vezes a gente anda no culto assim, cansado, e Jesus está dizendo: eu quero um pouquinho mais, eu sei que você consegue. Empurra o barco, Pedro. Ai, Jesus. Isso aqui é chamado, gente. Por quê? Porque se não tivesse chamada, bateu o cansaço e ia embora. A vontade é até de desobedecer, mas o chamado é maior que a minha vontade. Oh, glória! Aleluia! Só que pensa, Jesus é abusado, né, gente? Entrou no barco, não pediu licença, não pediu para entrar, não pediu autorização, e agora está achando que é dono do barco dando ordem para quem está embaixo. Aí a gente diz: Gabriel, Jesus é abusado. Abusado não. Ele só sabe o que ele é dono. Porque se você ler o texto, vai dizer: e entrando Jesus no barco que era. Eita, Deus. Oh, glória. É o que é? Entrando Jesus no barco que era de Pedro. Por que era? Deixou de ser o dia que Jesus entrou nele. Oh, glória. O barco era teu enquanto você estava lá fora. Enquanto você estava lá fora, você era dono do teu nariz, fazia o que bem entendia, ia onde estava na telha. Só que depois que você levantou a mão para Jesus, o barco não é mais teu, a vontade não é mais tua, é Ele que direciona, é Ele que manda. Ele diz: Senhor, mas eu quero pegar, Jesus.
diz, aprende a ficar quieto, que quando tu cala eu pelejo por ti. A tua vontade é de responder à traição, mas Jesus está dizendo, cada um dá aquilo que tem, não vai se sujar por causa do veneno de alguém. Deixa que eu te justifico, deixa que eu guerreio. Glória a Deus. Sabe qual é o segredo? Oh, aleluia. É que o barco já não é teu tem muito tempo. Meu Deus, aleluia. E por que ele manda empurrar barco? Porque ele tem que pregar. E aqui já é ele ensinando para Pedro. Pedro, é impossível ouvir aquilo que eu tenho para você enquanto estiver agarrado na terra. Eita. Ah, gente. Meu Deus, que maravilha. Aleluia. Eu sei que está doendo, mas tem gente aqui comigo. É Jesus dizendo para alguém, quando é que você vai entender que eu só vou revelar as coisas para você quando você se afastar dessa terra. É impossível ouvir os segredos, a intimidade e o que eu quero entregar para você enquanto você está agarrado na terra. Você tem que se afastar. Jesus já cumpriu, já estamos longe. Jesus acaba de pregar, vira para Pedro e diz, Pedro, vamos para o mar alto. Vamos para o alto mar, Pedro. Pedro diz, não tem nada para fazer, já estou no barco, já estou no mar. Bora. Para onde a gente vai? Jesus vai no mesmo lugar. Que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Eu estou imaginando Pedro voltando para o lugar que o pescador conhece, de olhar, ele vai dizendo, rapaz, a gente está chegando lá. Sair daqui não tem nem 3 horas, já. Rapaz, ele vai quebrar a cara. Que eu peguei aqui a noite toda, não tem nada, ele está me levando para lá, esse negócio não vai dar certo, mas vamos embora. Quando ele olha ao mesmo lugar. E aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, lança a rede. E aqui a gente interpreta errado, dizendo que isso aqui é um gesto de fé de Pedro. Pelo contrário. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas se tu mandar, eu lanço rede. Isso aqui não é Pedro confiando. É Pedro desconfiando. Dizendo, Senhor, eu tentei a noite toda. Mas se tu mandar, eu taco. Por quê? Se não der certo, não vão falar que fui eu. Foi tu. Vai assumir a bronca? Taca, Pedro. Gabriel, por que Jesus vai fazer questão de levar ele para o mesmo lugar? É porque Jesus sabe que aquele lugar machucou ele. Oh, glória! Quem entendeu isso aqui? Jesus sabe que aquele lugar traz algumas lembranças para ele, que aquela situação ainda prende ele, que ainda tem alguns gatilhos que aciona. Por que Jesus vai fazer questão de mexer onde ele sabe que machuca, Gabriel? Eu nunca tive, graças a Deus, mas eu já vi uns primos, uns conhecidos, que de vez em quando aparece furum no braço, no pescoço, e às vezes a pessoa não conseguia nem encostar de tanto que doía. Mas alguém olhava e dizia, rapaz, só vai parar de doer se espremer. Isso só vai parar de doer quando tu tirar fora. E é isso que Jesus está fazendo, o quê? Ensinando para Pedro que ele é maior do que os traumas que ele já teve um dia. É Jesus ensinando para Pedro que ele é maior do que a frustração que ele teve na noite anterior. Eu vi um pastor falar isso uma vez. A noite mais frustrante na vida de Pedro veio antes do melhor dia da vida dele. É por isso que eu não tenho que parar. Talvez o meu maior milagre vem depois da minha maior frustração. O que Jesus está fazendo, eu vou mostrar para você que eu não perco para esse perdão que você não liberou. Eu não perco para esse trauma de infância que ainda te perturba. Eu não perco para os gatilhos da tua mente. Eu sou maior do que tudo isso, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pedro diz, se tu vai assumir, eu jogo. Aleluia. Joga. É nossas vidas, Senhor. Só que pensa em alguém despretensioso tentando pegar a rede. É Pedro, porque acabou de pescar ali, não tinha nada, né? Ele tá, já não vai deixar puxando com uma mão na rede. Trava. Te espera aí. Vai cair 2. A rede trava. Daqui a pouco ele chama 2 ou 3. Me ajuda aqui. Quando puxa, gente, a Bíblia vai dizer assim, e eram tantos peixes que o barco está quase afundando. Só que imagina que
está aqui em cima do barco, puxando rede. Quem está em cima não tem noção do que está acontecendo lá embaixo. Eita glória. Eita glória. Pedro já está vendo o quê? Rede travada. E Pedro está dizendo, rapaz, prendeu alguma pedra, prendeu alguma coisa. Meu Deus, o mistério. Tem alguma coisa dando errado. Só que isso aqui é Deus ensinando para a gente que quem foi que disse que Deus depende de você ver alguma coisa para mostrar o que Ele está fazendo. É Deus ensinando para Pedro, Pedro, tu não está vendo nada, só está vendo água. Mas por baixo das águas eu já dei ordens aos peixes. Não é a rede que vai achar o peixe, mas é o peixe que está achando a tua rede, Pedro. Tu pode não estar vendo nada acontecendo, mas enquanto não tu vê, eu estou fazendo, eu estou agindo, estou liberando, estou dando escape, estou descendo com renovo. Tu não precisa ver para saber que eu estou fazendo. Eu vim aqui para liberar isso para alguém. Talvez você não está vendo nada, talvez você só está vendo água, a porta fechada, não tem esperança, e Deus está dizendo, a tua parte tu está vendo, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu não dependo da tua aprovação visual para mostrar quem eu sou. Tu não está vendo, mas eu faço. Tu não sabe, mas eu trago. Tu não imagina, mas eu faço a existência. Só tu pode fazer esses milagres, Jesus. Ele não depende da gente ver. Gente, Deus não é matemática que trabalha com lógica. Aleluia. Você diz, rapaz, ó, pelo caminhar do negócio vai dar certo. No caminho que está, do jeito que está, tem tudo para Deus, não. Deus vem no meio de rolo. Deus vem no meio de coisa louca que ninguém sabe. Rapaz, como é que aconteceu? Não tem explicação, foi Deus. Como é que Deus entrou naquela casa, não tinha mais saída, só PM resolvia, só cadeia resolvia, e Deus está dizendo para alguém, eu trabalho onde tu não vê, eu trabalho onde tu não entende, eu faço o que tu não pode. Aleluia. Puxou. Quando puxa tanto que o barco está quase afundando. Só que como é que eu falei que Deus não é matemática, né? E é isso. Acabou de confirmar. Porque o que tem não dá nenhum. O que tem encheu um barco, que está pesado, está quase afundando. Só que está passando um barco perto. Ele já divide. E a lógica é, se um está cheio, dividiu para dois, os dois vão sair pela metade. Só que com Jesus não. E o texto vai dizer, e os dois barcos saíram cheios. Porque se tem uma coisa que Jesus, duas coisas que Jesus não faz, é dividir e subtrair. Jesus só sabe somar ou multiplicar. Você sabe mais que ele, mas de matemática Jesus está dizendo, rapaz, esse negócio de dividir, de tirar, eu não sei esse negócio não. A minha parte é só somar e multiplicar. Porque a matemática diz que se um está cheio, dividiu para dois, os dois saem pela metade. Só que Jesus está dizendo, agora o que o reino ensina é que a matemática diz que quanto mais eu dou, menos eu tenho. Mas o reino me ensina que quanto mais eu dou, mais ele acrescenta, mais ele multiplica, mais ele traz para mim. É por isso que Jesus está dizendo, você não precisa ficar com medo de entregar, você não precisa ficar com medo de dividir ensinamento, de dividir conselho, porque quanto mais tu dá, mais eu dou para você. E aí volta. Quando volta, Pedro já cai na praia, se ajoelhando, dizendo, Senhor, se afasta, porque tu é homem santo. Ele diz, Pedro, eu estou te aposentando hoje. Como é que é? Porque, gente, vamos ser sinceros, Pedro podia ser o que fosse, só não era bom pescador. Porque pescou a noite toda, não pegou nenhuma sardinha, nem uma tainha, gente. Nem a manjubinha pula, nada. E eu não estou falando de alguém que pega um barco uma vez no ano com a família no carnaval para ir na região do lago pescar, não. Eu estou falando de alguém que é profissional e não pega nada. Então ele podia ser o que fosse, só não era bom pescador. É pescador, mas se é bom é outra história. Jesus olha e aposenta ele, diz, Pedro, a partir de hoje tu não pega mais peixe.
A partir de hoje eu te torno pescador de homens. Oh, glória! E aí você vai dizer, obrigado. E aí você vai dizer, o que é mais fácil pegar, peixe ou homem? Peixe. Se Pedro não consegue nem pegar peixe, como é que vai pegar homem? Percebeu que a profissão é a mesma, só muda o alvo. Eita glória! Qual é a profissão? Pescador. Só que antes tu pegava peixe, agora tu vai pegar homem. E como é que é isso, Gabriel? É Jesus dizendo, Pedro, tu tá até fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Por quê? O peixe a gente pega vivo para matar. E o homem, tu vai pegar morto e vai dar vida pelo poder da minha palavra. É Jesus dizendo para alguém aqui nessa noite, chega de matar gente aonde você vai, chega de machucar pessoas por onde você passa. A partir de hoje tu não mata, tu não fere, tu não machuca. A partir de hoje tu vai dar vida pela minha palavra. Então Jesus está dizendo, Pedro, a partir de hoje, mar e peixe não combinam mais com você. Eita glória de Deus! Só que aí acontece tudo que a gente sabe. Jesus é preso, crucificado, morto. E agora tem uns dizendo que viram ele. Só que cadê que ele está aqui com a gente? Eita glória! Ser crente com Jesus no barco é fácil. Difícil é quando ele se afasta. Eita Deus! Pedro, enquanto está do lado dele, está dizendo, Senhor, tu és o Cristo. Tu és o Filho. Ele diz, rapaz, você é bom mesmo. Não foi tu, mas foi meu pai que te revelou. Mas quando se afasta, Pedro é aquele que alguém diz, rapaz, não era tu que andava com ele? Ele diz, não era não. Tá doido? Tá me confundindo, a barba que é igual, a roupa que é parecida. Não... Rapaz, não é tu não. Rapaz, já disse para o cara lá, estou dizendo para tu, não sou eu. Uma coisa é para Jesus perto, outra coisa é quando ele está longe. E cadê Pedro? Gente, Jesus é o maior herói que eles têm. O líder, herói, mentor, amigo, professor, tudo deles desapareceu. Apareceu para eles num quarto escondido, dizendo que era ele que tinha ferida, e sumiu. E o que eles vão fazer? O que a gente faz quando não está mais perto de Jesus? A gente volta a fazer aquilo que ele disse que não era para fazer mais. A gente volta para lugares que ele disse que não era para a gente mais. Jesus, meu Deus! Cadê Pedro, Gabriel? Está no mar da Galileia. Fazendo o quê? Pescando de novo. Jesus! Então Pedro está no lugar que Jesus não queria mais ele. Fazendo aquilo que Jesus disse que não era mais para ele fazer. Eita glória de Deus! E aí Jesus apareceu na praia. Só que eles estão longe. Ele não estão conseguindo enxergar direito, mas olha o grito já diz tudo. Filhos! O que a gente tem para comer? Ele diz, rapaz, tem nada não. A gente tentou a noite toda, não pegou nada. Faz o seguinte, taca a rede do lado direito. Por quê? Porque a esquerda não presta. Brincadeira. Brincadeira. Glória a Deus. Taca a rede do lado direito. Tá. Taquei no esquerdo, não deu, vou tacar aqui também. Sei lá que esse velho quer. Joga. Quando joga, ele joga. Quando puxa, a rede trava. Ó o gatilho na cabeça dele. Rapaz, já vi isso uma vez. Eu lembro dessa cena, ele estava aqui no barco. Ele estava aqui do nosso lado, ele estava perto da gente. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí João vai olhar e vai dizer, Pedro, tu não reconheceu não? Quem está falando com a gente é Jesus. Pedro, quando ouve, se desespera. Por quê? Está nu. Sabe o que é nudez? Vergonhas expostas. Percebeu que é só Jesus se afastar da gente que a vergonha volta?
Percebeu que é só a gente se afastar dele, que a gente volta para onde ele tirou, faz o que ele disse que não era para fazer. Só que qual é o lugar que eles estão? Na mesma praia que Jesus conheceu eles. Eles estão no mesmo mar da Galileia. Então o que eu entendo? Quem se afastou não foi Jesus. Quem se afastou foram eles. Cadê Jesus, Gabriel? Continua me esperando no mesmo lugar que ele me pôs. Aleluia. Se eu não pegar isso aqui, eu vou embora, gente. Morrendo nessa perna. Porque é Jesus dizendo para alguém. Às vezes a gente diz que ele se afastou, que ele não responde, que ele não está mais perto. E ele está ensinando através da Bíblia. Eu continuo te esperando no mesmo lugar. Se a distância aumentou, foi porque você saiu de lá. Mas eu continuo te esperando no lugar da intimidade. Gabriel não me convenceu. Vamos para a Bíblia. Adão e Eva estão em pecado dentro do Éden. Mesmo assim, Deus desce no jardim e continua procurando por eles. Porque o pecado tirou Adão e Eva do lugar. Mas está para existir pecado que vai tirar Deus de perto de mim. O que Deus está dizendo é: eu continuo te esperando nas orações da madrugada que você não faz mais. Eu continuo te esperando nos louvores que tu cantava e hoje não canta mais. Eu continuo te esperando no lugar da nossa intimidade. E isso não é Deus dando chance para quem não quer. Isso aqui é Deus dando chance para quem quer começar de novo, começar uma nova história e mudar de vida. O que Deus está dizendo é: Pedro, estou na mesma praia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Só que olha que Jesus é lindo, gente. Tu és maravilhoso, Deus. Pedro estava onde ele não queria que estivesse, fazendo o que Jesus disse para não fazer. Pelado. Quando João grita Jesus, ele se veste logo. Percebeu? Que é só ver que Jesus está perto, que a graça dele cobre todas as minhas vergonhas. Só que eu gosto de Pedro, gente. Pensa bem que eu gosto de Pedro. Só que cada um tem um jeito. Quando eles vão dizer a Jesus, eles não estão muito longe. Estão aproximadamente uns 100, 90 metros da praia. Pedro, quando ouve a Jesus, coloca a roupa, pula do barco e vai nadando. E os outros vão arriar o barquinho. E aí você se pergunta: Gabriel, quem está certo? Quem foi de barco e quem foi nadando? Rapaz, é cada coisa que a gente cria para arrumar problema dentro da igreja com coisa que não importa. É gente que usa roupão criticando quem não usa roupão. É gente que usa calça dizendo que quem não usa é maluco. É gente que usa maquiagem falando que o outro não pode usar. É gente que não usa falando que não pode usar. É quem usa brinco dizendo que não pode usar. Rapaz, pouco me importa se você está indo nadando ou se você está indo de barco. O que importa é que está todo mundo chegando até Jesus. Se você vem nadando, não critica quem vem de barco. E se você vem de barco, não critica quem vem nadando. O importante é chegar no mesmo lugar. É verdade. Louvado seja o teu nome. Quando ele chegou na praia, olha que cena, gente. Tá Jesus, uma fogueira, com brasa, um peixe em cima e um pão do lado. Peixe, pão e brasa. E aí ela diz: o que tem para comer? Pedro diz: Senhor, a gente não pegou nada. Ele diz: é peixe que você queria? Está aqui. Já tem um assado te esperando. Aleluia. O que é isso, Gabriel? O que é peixe? É Jesus olhando para alguém que estava onde ele não queria, fazendo o que não era para fazer. Tudo que Pedro queria encontrar naquela noite era peixe. Só que encontra? Não. Se frustrou? Sim. Por quê? Porque está no lugar errado, fazendo o que não era para fazer. O que ele quer? Peixe. Jesus está dizendo: é isso aqui que te fez voltar para onde não era?
Foi isso aqui que te levou para onde não era para você estar, fazendo o que não era para fazer? Era peixe que tu queria? Teu problema está resolvido, Pedro. O peixe está aqui. O que é peixe? É a resposta. Porque a gente acha que basta a gente se afastar de Jesus, que a gente vai procurar resposta longe dele. E Jesus está ensinando, a resposta que você precisa nunca teve lá no mar. A resposta que você precisa está aqui comigo, peixe. Glória a Deus. Aleluia. Há quem acha que não, meu trabalho, a minha luta, eu vou para cima, Deus vai te recompensar. Sim. Porque ele recompensa o trabalho de alguém. Mas tem coisas que a gente nunca vai encontrar longe das mãos dele. Jesus está dizendo, era isso que tu queria, Pedro? Está aqui. É Jesus ensinando que você não precisa ir para longe dele para conquistar o que você quer. Porque tudo que você precisa sempre teve nas mãos dele. Oh, glória, tem alguém aqui comigo? Glória a Deus. E outra, não é peixe cru, não. Eu gosto de Jesus, gente. Tá achando que é qualquer coisa? É peixe o quê? Peixe cozido na brasa. Esse negócio de carne crua, para quem nasceu no Japão, gente. Com Jesus o negócio tem que ter fogo. Tem que ser quente, tem que ser aquele mistério. Olha aquelas coisas. Jesus está dizendo, é peixe que tu queria, está aqui. O peixe é a resposta. E o pão é o quê? O pão é a comunhão. Porque talvez alguém que estava distante dele está achando que não está mais perto. E ele está dizendo, filho, tu ainda é meu. Aleluia. Por quê? Porque Jesus não reparte o pão para quem não é íntimo dele. É Jesus olhando para alguém que estava num lugar que não era para estar, fazendo o que não era para fazer, mas está dizendo, a nossa comunhão ainda está intacta. É por isso que você, se você percebeu, lembra lá no começo, eles estão longe, Jesus está na praia, eles estão no mar, mas Jesus está gritando para alguém que está longe, está dizendo, você ainda é filho. Mas eu estou longe, você ainda é filho. Eu estou distante, eu não estou na força que eu estava um tempo atrás. Você ainda é filho. E ainda tem pão para você, Pedro. Glória a Deus. Aleluia. E a brasa? Louvado seja o grande. A brasa é a última missão de Jesus. Porque é Jesus ensinando para eles que o que importa não é o que está do lado de fora. O que importa é o que está do lado de dentro. Aleluia. Por isso que ele não fala de fogo, ele fala de brasa. Por isso que ele não fala de labareda, ele fala de brasa. Quer ver a prova? A gente que prega passa cada coisa e acha mensagem, né? Cada coisa doida. Estou eu na casa do amigo. Ele falou, vamos fazer um churrasco. Eu falei, vamos embora. Ele disse, mas deixa comigo, churrasco, ó. Pai resolve. Eu falei, tá tranquilo, a casa é tua, só quero comer. Pegou a churrasqueira, colocou o carvão, pegou aquela garrafinha de acho que meio litro de água, tacou quase metade dentro da churrasqueira. Pegou o fósforo e tacou, quando tacou veio aquela labareda que quase queimou a cara. Deu 5 segundos, apagou. Aí eu estou ali do lado dele. Foi porque eu botei pouco álcool. Pegou o restante. Acendeu o fósforo, tacou. Quase queima a sobrancelha. Deu 10 segundos. Apagou. Aí eu já olhei e falei, eita. Negócio aí. E aí alguém olhou e disse, rapaz, o que tu está fazendo? Tá doido? Ele disse, fogo para pegar tem que ter álcool. Ele disse, mas tacou muito, molhou o carvão. Quando ele falou isso, acendeu aquela lâmpada aqui. Eu falei, Jesus, se está molhado, como é que queima? Se está molhado, por que acendeu a chama? Ó? Aquela chama bonita, vistosa, que chama a atenção. Mas não deu 5 segundos, apagou. Não deu 10 segundos, apagou. Como é que queima se está molhado? Porque é um fogo superficial, que só queima do lado de fora. Eita, Jesus. E brasa? Brasa não, brasa é diferente. Se você fizer um churrasco amanhã de manhã, na hora do almoço,
Acabou o churrasco? Deixa o fogo ali. Apagar sozinho. Deixa só a brasa. Se chegar de noite, você botar uma carne ali em cima, queima ou não queima, gente? Como é que queima se não tem fogo? Não tem fogo, mas tem brasa. E qual é a diferença? É que o fogo que queima do lado de fora, no primeiro vento apaga. É por isso que tem gente que nós vemos e diz, rapaz, fulano é uma benção. Canta, prega, expulsa demônio, passou a primeira prova para o baile funk. Passou a primeira luta, voltou para a boca de fumo. E a gente está tentando entender, mas era tão usado. Deus usava tanto. Só que era um fogo superficial que queimava do lado de fora. Agora Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, Pedro, eu não estou preocupado com fogueira que alguém vai olhar e dizer que é bonito. Eu não estou preocupado com fogo vistoso que alguém vai dizer, rapaz, que fogo maravilhoso. Eu estou preocupado com brasa, aonde muita gente olha do lado de fora e não dá valor, mas do lado de dentro está queimando como nunca queimou antes. Você está sentindo o que nunca sentiu antes. Eu sei que tem gente que vai te desprezar, mas o que importa para mim é o fogo que queima do lado de dentro. Cristo ainda valoriza fogo que queima do lado de dentro. Fica de pé comigo agora, gente. Aproveitei que eu estou com a perna ruim, você não vai mandar embora mesmo, então. E aí Jesus diz, Pedro, pega a rede lá. Ele vai lá, quando olha, vai dizer assim o texto. E tinha naquela rede 153 grandes peixes. Mas mesmo sendo tantos, as redes não se romperam. A diferença é que na primeira pesca, vamos lá, aqui está dizendo que o peixe é grande, lá não disse nada, então tem diferença. Se aqui é grande, lá é pequeno. Só que ele pegou tanto, mas tanto peixe, e o texto lá diz que as redes se rompiam. Ele perdeu? Perdeu. Só que ele ganhou tanto que o pouco que ele perdeu não fazia diferença. Então o Pedro da primeira pesca é um Pedro que sabe o que é ter a rede rasgada. Sabe o que é perder. O Pedro da segunda pesca é alguém que mesmo com a rede cheia e de coisa grande, a rede não arrebenta. O que mudou se o mar é o mesmo? Possivelmente, se é o mesmo mar, o peixe é o mesmo. É Jesus dizendo para alguém que já perdeu, fica tranquilo. Porque aquilo que você perdeu lá atrás vai ser pequeno comparado com a coisa grande que eu vou trazer. Glória a Deus, aleluia. O que você perdeu era pequeno, mas o que eu vou trazer é coisa grande. Glória a Deus, santo nome, Senhor, aleluia. E lembra de alguém que se arrebentou lá atrás? É Jesus olhando para ele dizendo, lembra que se fosse um tempo atrás essa prova tinha te quebrado, Pedro? Lembra que se fosse essa guerra tu já tinha partido em dois? Mas olha aqui, tu está perto de mim, filho. E outra, não está arrebentado, não está quebrado, não está partido. Como assim, Gabriel? É Jesus dizendo para alguém que já se arrebentou e se machucou lá atrás, eu estou restaurando as tuas redes hoje, você não se machuca mais. Você não vai se arrebentar mais no meio dessa caminhada. Você não vai se ferir mais no meio dessa caminhada. A ferida que estava aberta, o perdão que não era liberado. Jesus está dizendo, Pedro, hoje eu costuro as tuas redes. Você não vai se machucar e se arrebentar mais no meio da caminhada. É Jesus olhando para alguém que sabe o que é a dor de perder. E está dizendo, eu estou te curando hoje. Glória a Deus. Nessa praia. Santo Deus maravilhoso, aleluia. E eu só vim dizer isso aqui para vocês. Que Jesus precisou parar a gente hoje aqui nessa praia.
para me entregar peixe, pão e brasa. Glória a Deus. É Jesus olhando para alguém que pensou em buscar resposta do lado de fora, dizendo: o peixe você só vai encontrar aqui, Pedro. Aleluia. Não deixa o diabo te enganar. É Jesus olhando para alguém que estava distante, não estava mais perto como teve algum dia, e está dizendo: você ainda é filho, ainda tem pão para você. É Jesus olhando para alguém que talvez se apagou no meio da caminhada, e ele está dizendo: hoje você vai queimar como nunca queimou antes na sua vida. Glória a Deus. Você não vai sair mesmo dessa praia hoje aqui, meu. Aleluia. E eu louvo a Deus porque tem dias que Ele tem que parar a gente na praia. Porque a praia não é Ele parando por um capricho. É Ele parando para me preparar para aquilo que vai vir depois. João 21. Virei uma página. Estou em Atos. Quem vai ser o pastor da igreja primitiva, gente? O Pedro, que agora estava distante. O Pedro, que há pouco tempo atrás estava fazendo o que Jesus disse que não era para fazer mais. Jesus está olhando para alguém nessa noite e está dizendo: você não é ruim, é só um capítulo 1. Aleluia. Mas hoje eu vou virar essa folha na tua vida. Hoje a praia vai te mudar, Pedro, e você nunca mais vai ser o Glória mesmo. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu creio. O Pedro de João 21 é alguém que se afasta quando ele está longe. Mas o Pedro de Atos dos Apóstolos é alguém que não tem ninguém por perto. Aleluia. Mas se vê um coxo na frente dele, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. O Pedro de Atos é alguém que a sombra dele cura. Oh, Espírito Santo. O Pedro de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus é um Pedro que pregava e ninguém se convertia. O Pedro de Atos, em 2 pregações, vai ganhar quase 12 mil almas. O Pedro de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando as coisas não saíam do jeito dele, ele pegava a espada, queria fazer na mão, queria resolver. O Pedro de Atos está preso dentro da cela, mas o texto diz: e ele estava descansando. Aleluia. Porque enquanto ele descansa, tem uma igreja orando. Enquanto a igreja ora, o anjo entra dentro da prisão. E cadê Pedro? Está dormindo, mas está preso, a sentença vai vir, a morte acerta. O Pedro lá de trás podia até se estressar, mas o Pedro que foi tratado numa praia sabe que Deus guarda até dentro da prisão, que Deus guarda em lugares improváveis. Não é porque alguém me prendeu que Deus me abandonou. Uma hora Ele vai agir. Aleluia. Só que percebeu que antes de Pedro viver tudo isso em Atos, ele precisou ser tratado nessa praia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu vim dizer para alguém que hoje Jesus está te esperando nessa praia com terra, pão, com pão, peixe e brasa. Aleluia, Deus. Talvez você for buscar resposta em algum outro lugar. Espírito Santo. Talvez você estava distante, achando que não tinha mais direito de ser filho. O diabo coloca isso na cabeça da gente. Quem mais se acha indigno é a gente. Talvez você venha aqui dizendo: rapaz, eu não sinto mais aquele fogo. Jesus está dizendo: se você quiser, Pedro, tem peixe, pão e brasa para você hoje. Aleluia. Se tem algum Pedro disposto a viver coisas sobrenaturais, estou te esperando aqui na frente para orar pela sua vida. Eita, glória, trabalha, Jesus. Eu já falei muito, já passei o tempo. Você me conhece, sabe que eu sou direto. Trabalha, Jesus. Mas eu vim falar para quem sabe o que quer. Ô Espírito Santo de Deus. Se você quer, Pedro, tem pedra, põe pedra. Joga essa pedra na cabeça do gigante. Aleluia. Peixe, pão e brasa para você, Pedro. Aleluia, Jesus. Se tem alguém decidido que quer viver essas coisas novas em Deus, Trabalha. sabe o que Deus tem para você, estou te esperando aqui na frente. Pode vir. Aleluia. Eu não vou insistir. Ô Jesus, trabalha. Sabe por quê? Porque é você que sabe o remédio que a tua alma precisa. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Se quer, a oportunidade está aberta. A hora é agora. Glória, Jesus. glória a Deus. Se você não quer, volta para sua casa e viva a mesma vida que você entrou vivendo.
Eu não sei se nessa reunião aqui tem alguém que estava afastado, desviado, distante, Trabalha, Jesus. ou que não aceitou Ele como Salvador. Meus convites são para vocês dois. Trabalha. Para quem está longe, não aceitou O Jesus, Espírito Santo de Deus. estava afastado. Se você quiser, Jesus quer ter um encontro com você hoje aqui nessa praia. Aleluia. Estou te esperando. Glória a Deus. Trabalha. Segundo convite é para quem é Pedro. Quem é Pedro? Pedro é chamado. Oh, aleluia. É filho. Para você que é crente, que está aqui. Mas continuar na igreja não significa continuar perto dele. Talvez você estava distante. Ou pensando em se distanciar. Jesus também quer falar com você aqui hoje nessa praia, Pedro. Serve para vocês dois. Quem é e quem não é. A oportunidade está aberta. Tem alguém? Aleluia, Deus maravilhoso. Se tem, levante sua mão, vem aqui, estou te esperando. Oh, Deus, trabalha, Não, Senhor. não insistir. Trabalha, Jesus. Ninguém. Oh, Jesus. Então queria orar por vocês. Aleluia. Deus, quero entregar o teu povo em tuas mãos. Eu não sei o que eles passam, o que eles precisam, muito menos o que necessitam. O que dirá da resposta para os problemas deles. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, tu sabe, tu conhece, e tu é a resposta. Oh, Deus. Então eu venho te pedir para que tu venha se manifestar na vida dos teus filhos. Eu sei muito bem o que tu me mandou trazer, e para quem tu mandou. Então eu só te peço, Senhor, continua falando com teus filhos. Dá para eles outras oportunidades, para que eles venham ser edificados pela tua palavra. Eu Aleluia. entrego cada uma que hoje em tuas mãos. Oh, Eu te peço, enche o teu espírito, renova os cansados, fortalece os oprimidos, levanta os caídos, cura os enfermos, faz o que tu bem entender, mas manifeste-se na vida da tua igreja. Eu despeço os teus filhos hoje com a certeza de que o Senhor entregou em nossa reunião hoje aqui nesta noite pão, peixe e brasa para cada um de nós. Então que esse peixe venha dar fruto na vida deles, que esse pão venha mostrar que eles ainda são filhos e têm lugar na tua casa, e que o teu fogo, a tua brasa venha queimar na nossa alma como nunca queimou antes. Continue sendo conosco, abençoe as nossas vidas, porque tu és fiel. Eu te agradeço no nome de Jesus. Se aplaude ele aí bem forte, mas bem forte.